E a equipe de reportagem do Tela 1 preparou um vídeo que aborda a semana mais movimentada de protestos em Curitiba. Alguns problemas impediram a exibição no evento, então você confere agora a reportagem completa. O final da tarde daquela segunda-feira não será esquecido facilmente. A Boca Maldita, palco revolucionário da capital paranaense, recebeu mais um episódio que ficará marcado na história. Ali aconteceu o início da passeata do 3º Ato Nacional de Apoio ao movimento contra o aumento da passagem. Quem foi para as ruas testemunhou durante todo o trajeto até o Palácio Iguaçu a intenção pacifista da maioria dos manifestantes. A caminhada passou pela Praça Santos Andrade e seguiu até o Centro Cívico. A população levava nos cartazes os descontentamentos e cobranças ao poder público. O principal questionamento foi o aumento da passagem, mas não foi o único. O motivo não é só 20 centavos ou 40 centavos ou algumas moedas. São por nossos direitos, tudo que a gente precisa, tudo que foi negado da gente. Enquanto alguns manifestantes cobriam o rosto, outros usavam o bom humor. O processo é válido, é mais do que válido. Uma banana para o governo e uma banana para a polícia militar desse país, que não serve para nada. E este clima de descontração durou pouco. Na chegada à sede do governo, alguns manifestantes mais exaltados partiram para a violência. Computadores foram quebrados e o extintor foi danificado. Na sequência, uma das paredes do palácio também foi pichada. Essas atitudes foram contestadas pela maioria do grupo. Sem violência! Sem violência! Sem violência! Rapidamente, um grupo de pessoas se uniu para limpar a tinta da parede. Na verdade, a gente só está limpando porque a nossa intenção, a intenção do protesto não era destruir nem depredar nada disso. E quando a gente viu isso, não teve cabimento pra gente, não havia necessidade disso. O protesto era pacífico e era isso que a gente tinha que fazer. Eu fui até a minha casa, fiquei um balde de água, onde a gente veio limpar isso aqui e deixar do jeito que a gente encontrou. A violência afastou os manifestantes que foram embora. Um pequeno número de pessoas continuou no Palácio Iguaçu e tentou invadir o prédio. A polícia, que demorou para agir, utilizou bombas de efeito moral e gás lacrimogênio, além de balas de borracha. 9 pessoas foram detidas. Na quinta-feira, a tarifa do ônibus foi baixada em 15 centavos, mas já na sexta a população voltava às ruas para reivindicar o congelamento do preço em R$ 2,60, 10 centavos a menos que o valor decretado pelo prefeito Gustavo Fruit. Era fim da tarde e um mar de guarda-chuvas tomava conta da Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Mas os planos da organização, que previam um protesto sem marcha, não funcionaram. Por volta das 7 horas da noite, os manifestantes se dividiram em 3 grupos. Um deles foi para o Batel, outro para a Arena da Baixada, e o terceiro, que continha a maior parte dos manifestantes, se direcionou ao Palácio Iguaçu. Enquanto eles chegavam à sede do governo estadual, o clima já era tenso na arena, e a equipe da Rede Teia registrou a briga entre manifestantes e membros de uma torcida organizada do Atlético Paranaense, que impediu a chegada da população ao local com paus, pedras e fogos. Tiro. Tá dando tiro, foge. Foge, Pamela! Enquanto isso, no Palácio Iguaçu, a população ocupou a Praça Nossa Senhora de Salete e seguia com as reivindicações. A ideia inicial era de que o manifesto voltasse em seguida a tomar as ruas da capital. A partir de agora nós vamos voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, que é para a rua. Nós já fizemos nossa parte, já gritamos aqui em frente a um prédio público, em frente ao governo do estado. Agora nós vamos fazer nossas vozes ser ecoadas pela cidade toda. Mas na prática não foi assim que aconteceu. Os manifestantes permaneceram em frente às 2 entradas do Palácio Iguaçu. O tempo passava, a paciência diminuía e a agressividade aumentava. Os fogos de artifício que até então embelezavam a manifestação se transformaram em armas. Fogos, além de bombas, pedras e garrafas, eram arremessados em direção aos policiais que faziam as linhas de contenção. Uma das garrafas acertou o estudante João Duzzi. Estava lá vendo que a situação está mais tensa lá do outro lado e voou uma garrafa na minha cabeça.
Os objetos e bombas continuavam a ser arremessados em direção aos policiais. Após o primeiro disparo de bala de borracha, começou a correria. Os manifestantes que ocupavam a Praça Nossa Senhora de Salete recuaram. E a tropa de choque permaneceu sem reação por cerca de 15 minutos, até decidir avançar e tentar controlar a situação. Agora, mais policiais saem da frente do palácio e formam uma linha de contenção aqui no meio da praça. Alguns vândalos tacaram bombas em direção à polícia militar, que está respondendo com tiros de borracha e bombas de efeito moral. Na sequência, a polícia usou armas de controle de massa para tentar dispersar a multidão. Depois de algumas bombas de gás lacrimogêneo, os olhos e o nariz coçam muito e parece que finalmente os vândalos que tentavam invadir aqui o Palácio do Iguaçu se dispersaram e a polícia mantém o bloqueio aqui na praça, na frente do Palácio do Governo. Parece que finalmente agora acabou a confusão. Apenas parecia. Após a primeira dispersão da Praça Nossa Senhora de Salete, os confrontos tomaram a Avenida Cândido de Abreu. O cenário era de guerra civil. Alguns vândalos agora depredam o Tribunal de Justiça, que fica ao lado da Assembleia Legislativa do Paraná, e a polícia reage. Eles agora estão marchando da frente do Palácio do Governo em direção ao Tribunal de Justiça. Eles respondem com bombas de efeito moral e também muitas balas de borracha. E não só o Tribunal de Justiça foi alvo da depredação. Prédios públicos e privados da Avenida Cândido de Abreu não foram poupados. Esta farmácia foi arrombada e saqueada. Agências bancárias tiveram vidros e computadores quebrados. As cadeiras e mesas compradas recentemente por um restaurante se tornaram combustível para a fogueira. E o Fórum Civil também teve portas e janelas quebradas. A sede da prefeitura também foi atacada por vândalos. A gente vê aqui que o que era vidro não restou nada. E agora a Guarda Municipal ela faz a segurança aqui desse prédio, que é da Prefeitura Municipal de Curitiba. Na noite de sexta-feira, o governo ainda esperava para se posicionar oficialmente. Estamos discutindo um assunto que é político e complexo e temos que resolver situações práticas nesse momento. No dia seguinte foi divulgado o saldo oficial. Pelo menos 28 pessoas foram detidas. 14 delas foram presas. 8 adolescentes foram detidos e outros 6 foram liberados ainda no local. Os gastos para consertar estações tubo, pontos de táxi e demais depredações chegaram a R$1,5 milhão de reais.